Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesta manhã, o primeiro culto de 2022, e nós vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus, muito gratos, né, porque se estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos ajudou. E eu passei uma reflexão interessante, que eu vi pessoas criticando, né, o soltar fogos e tal, e por entre outros motivos, falando sobre como pode estar alegre, né, morreu tanta gente, né, o ano de 2021 foi tão difícil, assim como o de 2020, e como pode alguém estar comemorando, fazendo festa. E aí eu falei, olha, tem que olhar pelo outro lado, né, a gente pode comemorar por estar vivo, né, porque é triste perder pessoas queridas, mas talvez numa balança de escolher se gostaria de estar vivo ou morto, nós temos que agradecer a Deus por estarmos vivos e poder adorar esse Deus, sermos protegidos diante de tantas dificuldades, dias difíceis. Vamos adorar o Deus que é soberano sobre a terra e sobre o céu. Tu és soberano. Sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, Tu és soberano. tu és soberano. Sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, ama-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Glórias a Deus. Nós gostaríamos ainda de cantar o hino do cantor cristão. Coloca aí pra gente, que eu não estou lembrando o número. 73 do cantor cristão. É um hino, achei um grande amigo, um hino muito conhecido e que mostra, né, aonde nós chegamos, por que nós estamos aqui, porque um dia Jesus morreu por nós e nós temos aí um grande amigo, Jesus o Salvador. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que
forte seu amor e sem limite a sua simpatia. E ainda mais notável é que por mim morreu e meus pecados todos expiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim, sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por esse grande amigo, desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente e assim lhe dá prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero aqui seguir e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir e por amor morreu em meu lugar. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Amém. Vamos orar, falar com o nosso Deus. Eu gostaria de pedir nossa irmã Edneia que pudesse orar ao Senhor neste momento. Pai, muito obrigado por estarmos na Tua casa, na Tua presença, ó Deus. Podemos louvar o Teu santo nome, ó Deus, nesse primeiro domingo do ano, ó Deus. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e Te agradecemos, ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, ó Deus. Nós não temos palavras para agradecer, ó Deus, e se fôssemos agradecer, ficaríamos a vida inteira sem ter tempo para agradecer por tudo o que o Senhor tem feito, ó Deus. Por isso te pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Colocamos diante de Ti as nossas vidas, ó Deus, e pedimos que o Senhor possa nos renovar e nos transformar através do Seu Santo Espírito. Muito obrigada, Senhor, por tudo e aumenta a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos cantar o cântico Senhor Te Quero. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio Tu estás. Eu te busco, toda hora espero em Ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, Tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir Tua voz. Senhor, te quero
mais eu quero ver, Senhor, te quero mais. Aleluia. Glórias a Deus. E o Salmo 23, o versículo 1 diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. E que isso seja também uma convicção, uma realidade de fé na sua vida. Porque por mais que a gente pense, o Senhor é o meu pastor, mas às vezes me falta. Mas é importante a gente entender que com Deus, com Jesus, ainda que falte, a gente não vai sentir falta, porque o Senhor é o nosso pastor. Amém? Então a gente ainda vai cantar o último cântico desta manhã, e os irmãos que trouxeram seus dízimos, as suas ofertas, estão com a oportunidade de trazer ao altar do Senhor. Você que nos acompanha pelas redes sociais, você também pode dar a sua oferta, a sua contribuição através dos dados que estão aí na legenda desta live, e que Deus possa abençoar e dar condições para que todos que sentirem o desejo no coração poderem participar deste momento. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, se propício a nós e vem neste lugar, se propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz de novo vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz de novo vasos novos pra te adorar. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, se propício a nós e vem neste lugar, se propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Traz de novo vasos novos pra
adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Trazer novo, vasos novos pra te adorar. Aleluia. Glórias a Deus. Eu gostaria de convidar o irmão Wanderson, pastor Wanderson, que possa vir ao microfone para fazer esta oração de gratidão por todos os irmãos que puderam participar também deste momento de culto dos dízimos e das ofertas. Bom dia, igreja, graça e paz, amém? Bom dia a você também que está em casa nos acompanhando nesse momento e prestando um culto ao nome do nosso Deus. Deus, muito obrigado pelos hinos de adoração, de louvor, de exaltação ao teu nome, ó Pai. Pelas ofertas, pelos dízimos também, ó Deus, que foram entregues. Vidas, ó Deus, que estão a cada dia se comprometendo com o verdadeiro Senhor, com o verdadeiro Rei dos Reis, Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por cada um aqui presente. Obrigado, Senhor, por cada um que também está na sua casa nesta hora, Senhor, prestando um culto a Ti, ó Deus, e aqueles, meu Pai, que no seu tempo ideal estarão dando continuidade também a esta adoração. Continue, ó Deus, a falar aos nossos corações, continue a ministrar, ó Deus, nossos corações, através da vida do Teu Filho, do irmão Márcio, ó Deus, que estará com a responsabilidade nesta manhã de trazer o Teu recado ao coração da Tua igreja. Continue, ó Deus, conosco, pois assim oramos, pois assim agradecemos e suplicamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Neste momento, nosso irmão Márcio estará com a oportunidade para trazer a mensagem do Senhor. Bom dia, amados. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus, amém? Para você também que nos acompanha através das mídias sociais, o nosso bom dia, ainda um pouco atrasado, mas em tempo, desejamos a todos um feliz 2022, que as bênçãos do Senhor possam estar nos alcançando, onde quer que estejamos, onde quer que passemos, e que possamos demonstrar em nossas vidas a presença do Senhor. Amém? Queridos, tenho a oportunidade, neste dia, neste momento, de estar junto com os irmãos, compartilhando, já dando continuidade a este culto. Acabamos de participar da EBD, que tem sido uma bênção. Aproveito para convidá-los, também passar para aqueles que não puderam estar, que tem sido uma bênção. Nós temos mantido este momento de EBD, que é culto também, é aprendizado, a gente cresce, a gente se aproxima mais de Deus, entendendo a sua boa, perfeita e agradável vontade, contida nas Escrituras para a nossa vida. Então, queridos, tem sido sim bênção, e convidamos, aqui os irmãos que possam participar junto com a gente, para que possamos crescer como um corpo no Senhor. Tenho a oportunidade de convidar os irmãos, aqueles que puderem, a gente está meditando um pouco na palavra do Senhor, pensando um pouco da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor quer de nós, que se encontra no livro de Josué. Uma porção da palavra que se encontra no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Um texto bem conhecido, mas como nós temos a certeza que a palavra do Senhor se renova a cada manhã, a cada instante, Deus tem algo especial para nós nessa manhã aqui hoje. Josué, capítulo 24, verso 14 e 15.
Diz assim a palavra do Senhor. Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram nossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Santo Deus, bondoso Pai, eis aqui a porção da Tua palavra diante de Teus filhos, de Teus servos, ó Deus. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender qual a Tua boa e perfeita e agradável vontade para a nossa vida e o que o Senhor quer falar para nós neste momento. Aqui te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um texto um tanto quanto conhecido, mas com certeza Deus trará algo profundo para nós nessa manhã. Hoje, irmãos, segundo dia do ano de 2022, a gente, o primeiro dia, domingo, primeira semana deste ano, primeira semana de janeiro, primeiro dia da semana, e posso dizer aqui sem a mínima sombra de dúvida que nós escolhemos o melhor lugar para estar nesse momento. Na presença de Deus, diante do Senhor, buscando a face do Senhor, não há lugar melhor. Então, queridos, a gente começa, né, e eu tenho aqui, graças a Deus, a oportunidade de estar meditando junto com os irmãos, aprendendo junto com os irmãos, caminhando junto com os irmãos. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui como servos do Senhor, buscando a orientação de Deus para a nossa vida. E o texto que veio ao nosso coração, nossa mente, é este concerto, como a palavra de Deus de Josué faz, de novo, um concerto com o povo. E se a gente for pensar e trazer para os nossos dias, né, nesse momento de virada de ano, nesse momento em que a gente tem aquela sensação de um recomeço, uma nova oportunidade, um novo dia, um novo ano, tudo se faz novo, né? As coisas ficaram para trás, as coisas de 2021 ficaram para trás, e a gente pode fazer assim, uma reflexão na nossa vida, e aí você vai pensar assim, e para o próximo ano, quais são as metas, as resoluções que eu quero alcançar? Como, por exemplo, né, a gente pode ter alguém aqui que fala assim, nesse novo ano agora eu vou fazer, vou entrar na academia, vou fazer um curso, vou estar mais presente à igreja, vou ler a Bíblia toda. E a gente faz metas, né? Esse ano eu vou me profissionalizar mais. E aí a gente vai fazendo essas coisas que é própria do ser humano. E aí, irmãos, a gente vai vendo que durante o passar do tempo, muitas dessas resoluções, a gente acaba, né, mesmo que boas, legais, né, a pessoa começa a falar, eu vou caminhar, eu vou ler um livro, vou ler a Bíblia, e acaba que no meio do caminho, a gente acaba ficando. Interessante é que, durante essa caminhada aí, a gente olha para a Bíblia, e a gente vai ver na Bíblia que a gente tem aqui vários exemplos, mas hoje a gente tem aqui o exemplo deste homem, que ele faz um concerto, ele traça uma meta, ele traça uma resolução junto com o seu povo. E esse moço aqui, né, ele vai então traçar
esta meta. E aí eu vou perguntar para você, e que meta é essa, né? E está bem claro, bem explícita ali, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha que interessante. Mas eu quero pontuar algumas coisas com vocês aqui, né? Não vou demorar, mas quero pontuar algumas coisas com vocês, que esta resolução aqui, esta meta aqui, Josué traça junto com o povo, esse concerto que ele faz aqui, tem coisas aqui, né? Vamos aprofundar mais, aqui tem coisas aqui atrás dessa resolução que ele faz, que vai mostrar para mim e para você que ela é muito mais profunda, que às vezes nós percebemos. E a primeira meta ou resolução que a gente percebe aqui, né, com esta fala de Josué para o povo, é que Deus exige adoração exclusiva. Josué, ele vai dizer no verso 14, aqui falando para o povo, ele vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio e no Egito. Vejam que Josué era um homem que ele nasceu lá no Egito, sobre a escravidão do Egito. E ele vai falar de deuses que estavam da além do rio, que eram os deuses dos pais daquele povo, e também dos deuses que estavam no Egito. Então, irmãos, Deus exige adoração exclusiva. E ele continua falando, né? Servir ao Senhor com sinceridade e verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servia ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Veja que Josué está dizendo para o povo, para aqueles que estão ali, e haja vista que ele está falando para o povo chamado povo de Deus. Se pudermos traçar um paralelo, hoje está falando para a igreja, está falando para mim e para você. Então ele diz assim: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se os deuses dos seus antepassados ou os deuses que estão na terra onde vocês estão hoje. Escolha. Veja que Josué não está colocando uma condição: vocês têm que servir a Deus, vocês têm que servir a Jeová, quem tirou vocês da terra do Egito. Escolham hoje. Percebam, irmãos, que já existia no meio do povo de Deus outros deuses a quem aquele povo queria servir. E sempre foi assim, e assim ainda o é. O povo não estava, irmãos, não querendo servir a Deus. Eles queriam sim servir a Deus, porém achavam que podia também ter outros deuses. E esta, irmãos, tem sido assim a luta constante do povo de Deus. Veja que as pessoas querem adorar a Deus, mas ainda tem um lugarzinho para outros deuses. Existem aquelas pessoas ainda que querem adorar a Deus, mas querem olhar para aqueles deuses que ficaram lá atrás, daquela sua vida que tinha lá atrás, daqueles costumes que você tinha lá atrás. Existem ainda pessoas que querem olhar para trás.
E a palavra de Deus ela vai dizer, né, Jesus vai dizer, o Senhor vai dizer que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de segui-lo. E o que é que a gente vê, a gente faz, né? Nessa virada de ano, ela é assim, muito, nos leva a isso. As coisas que ficaram lá atrás, eu vou deixar lá atrás, eu vou seguir, eu vou para as coisas que estão diante de mim, eu vou avançar. Mas aí a gente percebe, né? Aqui, Josué falando para o povo de Deus, olha, vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Os deuses que ficaram lá atrás, ou os deuses que estão aqui nos seus vizinhos. E aí, né, nós temos aí duas situações, né, melhor dizendo, e ele vai dizer que tem a situação da pessoa olhar para trás e tem aquele que vai estar olhando para o lado. Quando você olha para a palavra de Deus, né, o Pedro andando sobre as águas, enquanto ele estava olhando para Jesus, olhando firme para Jesus, ele anda sobre as águas e faz algo extraordinário, mas quando ele olha para o lado, ele então começa a afundar. Então, Josué fala aqui, agora pois, né, servi ao Senhor com sinceridade e com verdade, joga fora os deuses os quais serviram vossos pais lá atrás, e também olha, né, para os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Olha para os deuses onde estão morando agora. Se vocês olharem para esses deuses, o Senhor não terá adoração exclusiva. Então, queridos, a gente percebe que quando Josué fala para o povo, uma das metas, uma das resoluções, um dos propósitos é que haja em Deus adoração exclusiva. Um outro ponto que Josué trata aqui com o povo é que a responsabilidade é pessoal. É pessoal, queridos. Josué está falando, Josué era um homem, um líder, né? Que ele nasce no Egito, ele cresce ali sob escravidão, e ele passa por período grande, né? No deserto, onde Deus o sustentou, onde Deus os livrou dos povos que existiam, dos perigos que existiam, e Deus os sustentou até ali. Então, Josué fala aqui, né, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué vai dizer aqui que a responsabilidade é pessoal. E como assim? Josué está dizendo o seguinte, olha gente, o negócio é o seguinte, se é para servir a Deus, vão servir de verdade, mas vocês escolham hoje, mas eu vou servir ao Senhor. Mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês não adorem, mesmo que vocês queiram adorar outros deuses, eu vou servir ao Senhor. E é interessante, irmãos, porque quando é dito isso, quando Josué fala isso, que ele chama a responsabilidade e que ele diz para o povo, eu acho tremendo que ele está falando ali para um povo de Deus, um povo que viu os milagres, viu Deus cuidando, viu Deus, né, muitos daqueles ali ouviu
livramento de Deus, da abertura do mar vermelho, da água da rocha, né? Durante o dia, a nuvem cobrindo o sol naquele calor escaldante. Durante a noite, aquela coluna de fogo, Deus provendo maná no deserto, muitos deles. E ainda assim, alguns, né, querendo voltar, e Josué ele vai falar isso, vocês escolham. Mas nós, a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Sabe, irmãos, quando Josué fala isso, a gente traz assim um contexto, eu sempre, quando eu consigo, na verdade, né, porque na verdade a gente é falho e às vezes a gente tem uma ideia, um pensamento que não consegue passar, mas o Espírito Santo completa no coração de cada um. Mas eu fico olhando nos nossos tempos as pessoas, né, tentando justificar o seu erro por conta do erro do outro. Quando alguém é confrontado, quando um irmão é confrontado, que ele está num caminho que não é muito legal, então a gente vê uma resposta assim, não, mas fulano faz também, o Beltrano faz pior do que eu, o ciclano, Deus me livre. Sabe, nós temos visto muito isso nos nossos dias, muito, demais. A ponto de o evangelho ser ridicularizado. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que igrejas não têm crédito. Irmão, se você chegar ali fora, num comércio, e você falar, usar esse termo, eu sou evangélico, é bem provável que você não obtenha crédito. Nós estamos vivendo isso, irmãos. Eu vivo, eu trabalho na minha ocupação secular, eu vejo isso. As pessoas usam muito demais. Dizem que é povo, mas não é povo. E isso, queridos, não pode ser desculpa para nós, neste momento, mas o que fulano faz é muito pior, o que o Beltrano faz é... Sabe por quê? Porque diante de Deus não vai ter essa história. Eu estava lá, mas o pastor fazia isso, que o bispo fazia isso, o presbítero aquilo. Irmãos, é você. Josué está dizendo exatamente isto. Vocês escolham o que vocês querem fazer, porém, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Mesmo que vocês não queiram, mesmo que vocês não aprovem, mesmo que vocês queiram seguir outro caminho, eu não vou fazer conforme vocês. Sabe o que isso traz para nós? Mesmo que toda a igreja esteja andando na contramão, escolha servir ao Senhor. Mesmo que o fulano esteja fazendo assim, escolha servir ao Senhor. É isso que o Josué está falando. Mesmo que vocês, né, escolham servir os outros deuses, os deuses dos antepassados, ou os deuses que estão dos seus vizinhos, ou isso ou aquilo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Uma outra situação, né, que a gente vê aqui, uma outra meta que a gente pode traçar aqui, é que existe uma questão de uma fé verdadeira. De uma fé verdadeira. Veja que ele está dizendo, se parece mal aos seus olhos, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviam os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Veja,
Por que Josué está falando isso? Por que exige uma fé verdadeira? Sabe por quê? Josué não era crente porque a profissão dele exigia, porque aonde ele estava, a posição dele exigia. Josué, ele tem um posicionamento porque ele tem um relacionamento com Deus. Ele tem intimidade com Deus. Ele tem compromisso com Deus. E é com Deus, não é com o pastor, não é com o irmão fulano, não é com o professor Beltrano, é com Deus. Por isso que Josué vai falar isso. Veja, irmãos, que ele não importava o que a nação a qual ele estava dirigindo, ele era o líder. Para ele, se eles escolhessem outra coisa, a não ser servir Deus, ele tinha um relacionamento com Deus. Isso, queridos, é uma fé verdadeira, é o que Deus espera de nós. É uma meta para esse ano de 2022, servir a Deus verdadeiramente, não pelo pastor, pela igreja, pelo templo, pelo local, pela sua posição na sociedade ou na sua casa, mas pelo seu relacionamento, pelo seu amor para com Deus. É isso que Josué vai falar, olha, não importa, o que importa para mim é servir a Deus. E isso tem que ser uma meta, tem que ser uma resolução, tem que ser um alvo para a nossa vida, para este ano, para o ano que vem. Enquanto a gente está aqui representando Deus, termos essa meta e nós temos que ter uma fé verdadeira, um relacionamento, um compromisso com o Senhor. E ainda, falando de metas, falando de alvos para a nossa vida, para 2022, nós temos aqui ainda a importância da família. Queridos, nós vemos aqui Josué dizendo que ele e a sua casa iriam continuar servindo ao Senhor. Eu fico imaginando aqui por que Josué fala isso. Será que era uma questão de autoritarismo? Eles têm que fazer o que eu mando. Tem que fazer do jeito que eu quero, porque eu sou isso e aquilo outro. Acredito que não. Aqui tem aquilo que nós chamamos assim a importância da família. Vejo constantemente o nosso pastor Josué aqui falar que entre a família e a igreja, eu vou ficar com a família. Josué aqui está dizendo a mesma coisa. E eu vejo assim Josué, ele dedicando um tempo de liderança, de oração, de compromisso, de amizade, de comunhão com a sua família. E aí ele vai dizer, olha, eu sei a decisão da minha mulher, eu sei a decisão dos meus filhos. Por quê? Porque eles conhecem a Deus e a decisão deles vão ser servir a Deus. Exemplo de homem que teve sucesso no seu lar, na sua família. Na Bíblia está assim, cheia de exemplos negativos com relação à família. Eli, por exemplo, Eli era um sacerdote, era um pastor, era um líder, e ele tinha 2 filhos. Um que não valia nada, e outro que valia coisa nenhuma. E os 2 eram filhos do sacerdote. O rei Ezequias foi um bom rei, segundo a Bíblia, mas o filho dele foi
uma desgraça para o povo de Israel. O próprio Davi e muitos outros não dedicaram tempo, zelo, não sei, à sua família. Sabe, um dos propósitos que a gente precisa lançar para nós, para mim, para você, é cuidar a importância da nossa família. Veja, Noé. O Noé, o camarada é chamado por Deus para construir uma arca. E aí ele fica ali construindo a arca ali, né? A gente não tem um tempo exato, mas calcula-se que ele tenha ficado mais ou menos uns 100 anos fazendo a arca. Vamos dizer que seja 100 anos. Cada prego, cada tábua, cada madeira que o Noé estava ali pregando literalmente, ele estava anunciando que um dia o Senhor iria destruir a terra. E durante todo esse tempo lá, pregando, anunciando, falando, não teve nenhuma alma que levantasse a mão, eu acredito, eu creio, eu recebo. Não teve. Veja, o cara pregando 100 anos, ele não teve êxito. E aí, você poderia dizer o seguinte: o camarada, ele foi um fracassado. O camarada, ele fracassou, ele não conseguiu converter ninguém. Engano nosso. Foi um dos maiores pregadores de todo o tempo, sabe por quê? Porque no dia, você pode olhar na Bíblia lá, em Gênesis, no dia que o Senhor mandou chuva, quem é que estava dentro da arca com ele? Quem? Toda a sua família. Se a gente observar, ele foi um cara que obteve sucesso. Ele foi o cara mais vitorioso. Sabe por quê? Porque toda a sua família estava lá. E aí, irmãos, o que eu quero falar para vocês neste desafio que está à nossa frente, em todo o tempo, de agora, né, até a volta do Senhor, até a nossa partida? Dê importância à sua família. Ore com ela, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos, com os seus avós. Tenha a meta, o objetivo, a resolução, o alvo de estar com os seus. Faça como esse moço. Vocês façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe? Isso nos leva a pensar, né, que a nossa passagem aqui, o nosso tempo aqui, ele é significativo, ele tem importância. Porque quando Josué fala isso, que vocês escolham, mas porém eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então ele obtém assim a resposta, né? O povo diz: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Então veja que o posicionamento do Josué influencia outras pessoas. Irmãos, o seu posicionamento vai influenciar outras pessoas. Pode começar pelos da sua casa. E aí, o povo olha aquele posicionamento e responde: nunca que aconteça que deixemos o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o nosso Deus, que nos fez subir, e a nós e nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. E o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Observou, irmãos, que Deus nos abençoou, tivemos um ano de muita luta, né? Como
o Léo falou agora há pouco, temos muita luta, temos muita dificuldade, mas só o fato de estarmos aqui, por termos passado por vários povos, várias tentações, várias provações, nós estamos aqui. É motivo de agradecimento, é motivo de testemunho. Deus tem nos abençoado. E o povo está respondendo isso para Josué. Por quê? Porque Josué testemunha para eles: vocês façam o que vocês quiserem, mas eu vou servir ao Senhor. Que este, irmãos, seja o nosso alvo, a nossa meta para este ano de 2022. E aí ele continua falando mais, né? Então Josué disse ao povo: não podereis servir a dois senhores, porque Deus é santo, Deus é zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Ora, irmãos, Josué está dizendo para o povo que não tem meio termo. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e aborrecer o outro. Não dá. Então escolham hoje quem vocês querem servir. Então o povo vai falar: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué diz ao povo: sois testemunha contra vós mesmos de que vós escolhestes ao Senhor para servir. E eles disseram: somos testemunha. Então Josué desafia o povo assim: deitai, pois, agora fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. O texto está dizendo aqui que havia deuses no meio do povo de Israel. E Josué diz: então, se vocês escolheram servir a Deus, vocês são testemunhas. E o povo diz: nós escolhemos e somos testemunhas que nós escolhemos o Senhor. Então tira do meio de vocês esses deuses estranhos. Joga fora, põe de lado, queima, tira da vida de vocês. E inclinai, volta, converta-se o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Esse é o desafio que Josué faz para com o povo de Israel. Esse é o concerto que Josué faz com o povo de Israel. Irmãos, hoje, aqui, primeiro domingo de 2022, o desafio que a palavra do Senhor faz é bem parecido. E disse, né, Josué: deitai, pois, agora fora deuses estranhos que não há no meio de vós. Sabe, e eu achava assim uma dificuldade: como assim? Mas a gente constantemente, se não tomar cuidado, a gente dá lugar para outros deuses. Seja o tempo, o dinheiro, a prioridade, as pessoas. Jesus vai dizer que aquele que olha para trás não é digno. Também vai dizer que é para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Que neste ano de 2022 a gente possa deitar fora, jogar fora tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que tem sido endeusado na nossa vida, para que nós possamos realmente servir de coração ao Senhor Deus de Israel. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio que a palavra de Deus faz para a igreja, para você, para mim, para que a gente possa realmente servir a Deus de todo o coração.
É isso que Deus traz para nós, traz para mim, traz para você. E eu quero aqui lançar esse desafio para nós. Quero convidar os amados irmãos que se coloquem de pé. Nós vamos estar orando ao Senhor, nosso Deus, neste momento. E eu deixo aqui para os irmãos que estão nos acompanhando também pelas mídias sociais em seu tempo real ou no seu tempo ideal, esse desafio. Olhe para você, olhe para dentro de você, né, como Josué está falando que, olha, vocês sirvam a quem vocês acharem melhor. Porém, eu e minha casa servirei ao Senhor. E é este o recado que eu quero levar onde quer que eu passar. Onde eu for. Que Deus me dê entendimento e força para jogar fora. Colocar de lado aquilo que não serve ao Senhor. Que eu tenha entendimento para isso. Que eu tenha força para isso. E possa dizer de todo o coração, eu vou obedecer ao Senhor. Esse é o desafio para este ano, que está diante de nós, fazer diferente, chegar em 2023 dizendo, eu tive lutas, eu tive batalhas, eu tive momentos difíceis, mas eu venci, porque Deus estava comigo, porque eu adoro ao Senhor de verdade, de coração, tanto eu quanto a minha casa. É isso que Josué fala. E ele foi bem sucedido. E quer ser bem sucedido, aceita esse desafio, irmãos. Se você, de alguma maneira, nós vamos orar ao Senhor, aqui já encerrando esse momento, mas se você sentir a necessidade ou a vontade de vir à frente também, venha. Vamos orar ao nosso Deus, para que nós possamos adorar o nosso Deus de coração. De verdade. Possamos deitar fora aquilo que não serve, aquilo que não agrada a Deus. Se alguém quiser vir, nós vamos orar ao Senhor nosso Deus nesta hora. Santo Deus, bondoso Pai, ao Senhor seja o louvor, a adoração, toda a honra e toda a glória, Deus. Pedimos neste momento que o Senhor olhe para os teus servos, para a tua igreja, Deus, que se coloque diante do Senhor agora, com um desafio enorme, Deus, mas com a certeza da vitória, porque o Senhor está conosco. O Senhor tem recebido o nosso culto, a nossa adoração, nós louvamos ao Senhor por isso. Louvamos ao Senhor por cada adorador que adentrou este templo. Louvamos ao Senhor por cada pessoa que nos ouve, onde quer que esteja, através das mídias, das redes sociais, ó Deus. Que as tuas bênçãos, Pai, possa estar alcançando onde quer que esteja. Ó Senhor, te agradecemos pelo ano que se passou, ó Deus, de muitas bênçãos, muitas vitórias, e que nos momentos difíceis o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, por tudo. Sei, ó Deus, com cada um de nós, com cada luta individual, com cada dificuldade, ó Deus, que cada irmão, cada adorador adentrou aqui. Sabemos que o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus que pode mudar toda a realidade. E nós pedimos, ó Deus, assim como o coração daquele povo se inclinou a obedecer ao Senhor, pedimos que o Senhor nos dê um coração obediente a se inclinar e obedecer ao Senhor, Deus. Que neste ano a nossa meta seja servir ao Senhor, independente de que aqueles que estão à nossa volta façam, mas que sejam também influenciados pela tua presença na nossa vida. Ó Deus, assim nós oramos, ó Deus, agradecidos porque o Senhor tem cuidado de nós, e agradecidos desde já por este ano que está vindo, que o Senhor nos presenteou, por este dia que podemos
levantar, ó Deus, podemos ter a dádiva da vida, ó Deus. Te agradecemos, Pai. E louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor, assim nós oramos, agradecidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Queridos, podemos sentar. Nós agradecemos, né, pela vida, pela presença de cada um dos irmãos. Aproveitamos aqui, queridos, para dizer que durante este mês, nosso pastor estará de férias e nós aqui, com grande alegria, estamos aqui celebrando juntos, cultuando juntos ao Senhor nosso Deus. E aproveitamos para fazer o convite aos irmãos que estão nos assistindo, também aos irmãos presentes. Logo mais à noite estaremos aqui, louvando, exaltando o nosso Deus. E para isso já deixamos o convite, né, para que aqueles que puderem aqui estar também cultuando junto conosco, vai ser muito bom. Léo, tem uma música ainda? Então, irmãos, assim, nós agradecemos a presença de todos e com uma oração silenciosa estamos aqui encerrando essa adoração aqui neste momento, mas continuamos o nosso culto de louvor ao nosso Deus, porque andar na presença de Deus é um culto. E logo mais à noite estaremos nos reunindo novamente aqui às 19 horas. Também às quartas-feiras estamos, a partir das 19h30, o culto de oração. Para o próximo domingo, reforço o convite aqui para a EBD. O assunto agora, né, durante esse período, é assunto igreja, e agora nós vamos continuar tratando de igreja, mas agora falando de família também, que é o tema, muito bom, e a gente continua assim, fazendo a vontade do nosso Deus. Agradeço a todos, com oração silenciosa estamos terminando o culto aqui.